chamou os que ele quis para que ficassem com ele e foram até ele. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho diário. Meu irmão, minha irmã, paz e bem, seja bem-vindo a mais um Sabor da Palavra. E nesses 3 primeiros capítulos do Evangelho de São Marcos, faz-se o relato de Jesus fazendo muitas curas, libertando as pessoas, pelas quais ele vai ganhando fama entre as massas, entre o povo simples, o povo pobre, humilde, mas ganha a rejeição e a oposição das lideranças religiosas judaicas. Pois bem, começando a ter discípulos entre multidões, em multidões, precisa se retirar subindo ao monte. Então Jesus, para fazer as suas orações, para ter o seu contato com Deus, ele se retira e para também, vamos dizer assim, recarregar as suas baterias do anúncio da Boa Nova do Evangelho. A palavra de hoje é conhecida como o chamado dos 12 apóstolos, aos quais Jesus envia para pregar e dar continuidade ao seu anúncio evangélico. Mas ficando atentos só ao nome dos enviados, podemos cometer o erro de nos perder a profundidade do processo do seguimento de Cristo que nos é narrado de hoje. Muitos podem pegar a Bíblia e abrir assim. Tá lá uma infinidade de nome fulano, ciclano, beltrano, não diz nada. Diz sim. Diz muita coisa. Este evangelho fala muita coisa. Prestemos atenção aos verbos, então, às sutilezas que este evangelho tem. Os verbos utilizados no começo dessa narrativa dizem o seguinte: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Como dissemos ao começar, Jesus sobe ao monte porque estava rodeado de muitas pessoas que o esmagavam, o sufocavam ali. Então ele se retira da multidão. Neste movimento de se retirar, chamou alguns, os que ele quis. Eles corresponderam ao convite e foram até ele. Deste modo, um grupo menor e mais íntimo de discípulos, no qual Jesus designa alguns ainda, os 12 apóstolos, do qual nós costumamos chamar, para que ficassem com ele e enviam-os a pregar o anúncio do Evangelho. Deste modo, o evangelista nos mostra algumas das características essenciais do segmento de Jesus Cristo. Ouvir o chamado para retirar-se com ele e para quem é convidado a um segmento mais íntimo e intenso, descobrir que o chamado não só é um envio a pregar, mas essencialmente é um chamado a permanecer junto dele. Eu só posso pregar, eu só posso falar de alguém que eu conheço, falar com propriedade, falar da pessoa mesmo, se eu a conheço, se eu a vivo com ela, convivo com ela. É essa mesma dinâmica que Jesus Cristo nos ensina, que ele nos pede. Quando ele chama esses 12 e pede para anunciar, primeiramente, ele chama para conviver. Ele chama para conhecê-lo. Não para Jesus conhecer os discípulos, porque Deus conhece o coração de cada um, mas chama para que cada um de nós, cada um desses discípulos, conheça melhor a ele. Busque e tenha o desejo de melhor conhecê-lo. Portanto, oxalá que este ano que vai começando, possamos viver profundamente o nosso próprio caminho de discipulado. Esse é um caminho de segmento que o Cristo nos faz, então. Cristo nos chama a fazer. Ele faz e nos ensina, nos aponta como devemos fazer.
Portanto, meu irmão, minha irmã, que nos coloquemos nessa caminhada de seguimento de Cristo. Até uma próxima. Paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.